Olá, meu nome é Vanessa, sou recém-formada no curso de nutrição da Faculdade Anhanguera de São José dos Campos e hoje eu vim falar um pouco sobre meu trabalho de conclusão de curso. O tema que eu escolhi foi nutrição para idosos, porque eu queria identificar através da pesquisa bibliográfica os benefícios da nutrição, desafios, estratégias e as recomendações científicas para esse público em específico, que é uma população crescente e um público novo. No próximo slide eu vou apresentar alguns dados do IBGE sobre isso. Se o Brasil não tivesse vivenciado uma crise de mortalidade na pandemia, de acordo com o IBGE, no ano de 2020, a expectativa de vida ao nascer seria por volta de 77 anos para o total da população, reforçando que esses números é sem considerar a pandemia, tá? Esses dados nos mostram que a população idosa realmente está em uma crescente e foi por causa deste cenário que eu quis falar mais sobre esse tema, estudar mais sobre esse tema. Então, sobre o desafio, a pesquisa foi baseada em alguns conceitos, entre eles o círculo vicioso do envelhecimento, onde alguns autores atribuem algumas modificações fisiológicas e psicológicas ao estilo de vida sedentário, como a gente pode ver na imagem. Alguns autores citam também uma fragilidade vinda das políticas públicas, já que o valor da aposentadoria é muito baixo e o idoso às vezes não consegue suprir as necessidades energéticas diárias através dos alimentos. Além da ansiedade e depressão, às vezes ocasionada pela perda do cônjuge ou pelo isolamento social, que pode gerar perda ou ganho de peso. Falando sobre a intervenção nutricional, a pesquisa encontrou o seguinte: a importância em se compreender o processo de envelhecimento sobre os ritmos e diferentes processos fisiológicos, a modificação dos aspectos sensoriais, as doenças oportunistas da idade, especialmente as doenças crônicas não transmissíveis, e como a nutrição pode contribuir de maneira efetiva nesses casos. Foi verificado também que as alterações fisiológicas da idade interferem nos hábitos alimentares, o que ocasiona uma alteração no apetite. Na digestão, por exemplo, nesse grupo de pessoas é comum que se encontre dificuldades para mastigação e deglutição, por causa da precariedade, às vezes, no estado de conservação dos dentes, ou até mesmo de dentaduras defeituosas, entre outras coisas. Além do menor movimento espontâneo do intestino grosso e cólon, favorecendo, então, o intestino preso e constipação. Já na parte sensorial, encontra-se a diminuição e eventual perda de sentidos, visão, audição, olfato, percepção do gosto. Quando falamos sobre hidratação, é percebido que a sede reduz devido à diminuição da sensibilidade das estruturas do corpo humano responsáveis pelo recebimento dos estímulos para que haja sede. Aspectos físicos, como debilidade e demais limitantes, também dificultam a acessibilidade à água, principalmente se houver a dependência de outras pessoas ofertarem essa água para o idoso. De acordo com a SPEN e a OMS, as recomendações e estratégias são: manter uma alimentação natural, equilibrada e saudável, com frutas, hortaliças, legumes, cereais integrais da época, se atentar à ingestão de proteína, pois a tendência é reduzir com a idade por uma série de fatores, desde as dificuldades de mastigação, razões financeiras, problemas de digestão, e com isso o idoso passa a ter como maior problema aí a fraqueza muscular e a redução da massa magra, diminuir a quantidade de sódio e açúcar, porque muitas vezes as papilas gustativas estão achatadas e o idoso perde o limiar de doce e salgado, e indicam também a associação de exercícios físicos e a exposição ao sol. Essas informações nos trazem a importância de entendermos que os cuidados com a alimentação adequada para o idoso requerem o atendimento de algumas condições específicas. E as principais condições encontradas nos guidelines desse público são: a oferta da alimentação, que deve ser diferenciada, variada e atrativa, a oferta de água, que deve ser constante, tanto é que a base da pirâmide do idoso é a ingestão hídrica, os estímulos ambientais, que são essenciais, assim como a acessibilidade e respeito às preferências. Para comparar com o resultado da pesquisa bibliográfica que eu fiz, eu trouxe o protocolo de uso do Guia Alimentar na Orientação Alimentar da Pessoa Idosa, criada pelo Ministério da Saúde, juntamente com a Universidade de São Paulo, e lançado em 2021. Esse guia trata sobre a perda da autonomia para a compra e preparo dos alimentos, bem como para se alimentar. Fala também sobre as perdas sensoriais da idade, dificuldade de mastigação. Então, o guia brasileiro só reforçou e reiterou todos os aspectos da pesquisa feita. Eu agradeço a oportunidade de fazer esse trabalho, e se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo através do e-mail ou da rede social citada na imagem. Muito obrigada.